Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia todo o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamava uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. A casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expirado o teu pecado. Depois disto, ouvi o Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouve de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, torna surdos seus ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não veja os seus olhos e não ouça os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração e nem se converta e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que seja desolada as cidades e fiquem sem habitante as casas, sem moradores, e a terra seja toda assolada. O Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tomará a ser pastada como o carvalho, como a azinheira, que depois de desenfolhagem ainda ficam firmes, assim a santa semente será firmeza dela. Sucedeu, pois, que no dia de Acás, filho de João, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei de Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para guerrearem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Sear-Jazubê saia ao encontro de Acás, a fim do canal do tanque superior, no caminho do campo do lavadeiro. E disse-lhe: toma cuidado, aquieta-te, não temas, nem desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá, molestando-o, separando-lo entre nós, então façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Porém, a cabeça de Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim. Dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria, filho de Remalias. Se não o crer, certamente não há vez de permanecer. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: pede a ti, ao Senhor teu Deus, um sinal. Pede-o, ou embaixo das profundezas, ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor.
Então disse: ouve agora, ó casa de Davi, pouco vos afadigaste os homens, senão que também afadigareis com ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra que te enfada será desamparada dos seus 2 reis. Porém, o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo, sobre a casa do teu pai, pelo rei de Assíria, dias tais quais nunca vieram desde o dia que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que estão na terra de Assíria. E todas elas virão, pousarão nos vales desertos, nas fendas das rochas, em todos os espinheiros e em todos os arbustos. Naquele mesmo dia parará o Senhor com uma navalha alugada que está além do rio, isto é, com o rei da Síria, cabeça e os cabelos dos pés, até a barba totalmente tirará. E sucederá, naquele dia um homem criará uma novilha e 2 ovelhas. E acontecerá que, por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga e mel, comerá naquele que restar no meio da terra. Sucederá também aqui, naquele dia que todo o lugar que houver 1000 vides do valor de 1000 cícios de prata será as marsas e para os espinheiros. Com arco e flecha se entrará ali, porque toda a terra será sarças e espinheiros. E enquanto a todos os montes costumavam cavar com enxadas para ali, não irás por causa do temor da sarça dos espinheiros, porém servirão para se mandarem para lá os bois para serem pisados pelas ovelhas. Disse-me também o Senhor: toma um grande rolo e escreve nele com caneta de homem. Apressando-se ao despojo, apressurou-se à pressa. Então tomei comigo fiéis testemunhas a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias. E fui ter com a profecia, ela concebeu e deu à luz a um filho. E o Senhor disse: põe-lhe o nome de Maer Salah Paz, porque antes que o menino saiba dizer meu pai e minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e alegrou-se com Rezim, com o filho de Ramalias, porquanto eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosa, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, subirá sobre todos os seus leitos, transbordará todas as suas ribanceiras, e passará a Judá inundando, e irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá e alargará a terra de Emanuel. Ajuntai-vos os povos e serei quebrantados. Dai ouvidos todos os que sois da terra. Longínquas, cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente o conselho e ele será frustrado. Dizei uma palavra e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse: como forte me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chamei conjuração, e tudo quanto este povo chama conjuração. Não tenhais que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, ele santificai, seja ele o povo temor, e seja ele o vosso assombro. Então ele vos será por santuário, mas servirá de
pedra de tropeço e rocha de escândalo. As duas casas de Israel por armadilha, laços aos moradores de Jerusalém. E muitos deles tropeçarão, cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. E esperei ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e ele aguardarei. Estou aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Quando, pois, vos dissessem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chureiam, murmuram, porventura não consultará o povo seu Deus, a favor de vos consultar aos mortos? A lei e ao testemunho. Se ele não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. E passarão pela terra durante oprimidos e famintos, será tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas.